Ok, boa tarde. Hoje é dia 26 de novembro de 2021. Essa aqui é a segunda etapa da nossa aula síncrona aqui do IFRN, Campus Natal Central, curso técnico de segurança do trabalho. E essa é a disciplina de introdução à segurança do trabalho. Meu nome é Ricardo Machado, tá? Eu sempre falo isso tudo porque eu salvo os vídeos de maneira separada ali, né? Então quem vai assistir isso de forma avulsa tem que saber que é parte de um curso técnico, não é simplesmente um vídeo aí de blogueiro, né? Assim, parte de uma disciplina, de um conjunto, né? De um curso. Mas você aí que está assistindo agora esse vídeo gravado, que não é dessa turma aqui, do curso técnico de segurança, também pode aproveitar esses conhecimentos aqui na sua área, né? Então vamos lá, todo mundo já pegou aí a chamada, está aqui o formulário de chamada novamente, deixa eu abrir o slide. Então, gente, no primeiro momento, a gente viu, de hoje, né, a gente viu processos de trabalho, viu a questão do fluxograma de processo, a importância de a gente definir bem as etapas do processo, para poder aí analisar o risco, né, em cada etapa, e vamos aprendendo ao longo do nosso curso todo, né, não só nessa disciplina, aprendendo aí a projetar essas melhorias, né. Hoje a gente falou um pouquinho aqui de ruído, um pouquinho de radiação. Vocês vão ter a disciplina de higiene ocupacional para estudar isso a fundo e projetar essas melhorias aí, né. A gente sempre fala um pouco de ergonomia também, vamos ter também disciplina de ergonomia aí mais para frente, acho que é no terceiro semestre, se não me engano, a ergonomia. Tá? E, claro, nessa disciplina aqui vamos focar nas que estão no nosso currículo, e em especial aqui a prevenção de acidentes e as normas que têm a ver com prevenção de acidentes, né? A aula que vem, por exemplo, a gente vai estar estudando a NR12, aí, máquinas e equipamentos. E é por isso que hoje a gente está estudando essa questão de processo de trabalho e de infraestrutura, para poder entender melhor e aprender a projetar as melhorias de segurança em máquinas e equipamentos, tá? Ok, então, definido o processo, gente, vocês podem ser convidados, como técnico de segurança do trabalho, a participar da elaboração de um novo processo também. Não só a gente tentar agregar segurança nos processos que já existem, mas a gente pode ser chamado para trabalhar em algumas etapas de processos novos, né, de uma empresa, né? E aí, bom, a primeira coisa é entender o fluxo do processo, para já identificar esses riscos antes deles serem gerados, né? A gente poder, por exemplo, sugerir um equipamento já com a proteção, controle de ruído, antes desse ruído existir, né? Então, é importante essa questão de eu conhecer de infraestrutura. Não que você vá ser o técnico mecânico, você não vai ser também o técnico de eletrotécnico, que vai lá fazer as instalações, calcular o diâmetro da fiação, as proteções tal, dos circuitos, né? Mas você tem que entender esse processo para você poder especificar as medidas aí de segurança nessas instalações, nessas máquinas, nos outros componentes dos processos de trabalho. Certo? Então, deixa eu abrir aqui essa segunda parte, né? Então, a gente vai ver agora uma parte aí da infraestrutura. Já vimos aí o layout, o processo, né? Alguns riscos de processo de trabalho e tal, e vamos ver agora uma boa parte da infraestrutura, que existem outras que vocês vão estudar em outras disciplinas, por exemplo, as instalações elétricas, né? Vai estudar em outra disciplina. Então, a gente vai tratar hoje, aqui nessa aula, de tubulações industriais, que é uma dos meios de infraestrutura, e também do ar comprimido, do ar comprimido. Então, vamos aqui começar pelas tubulações industriais. A gente vai ter aula ainda de cores na segurança do trabalho. Então, vocês estão vendo essa instalação aí, parece um Lego, né? Parece de brinquedo. Mas, assim, esses tubos são pintados em cores aí padronizadas, tá? Então, esse tubo azul aí, por exemplo, é de ar comprimido. Tubo vermelho ali, de incêndio. Tá? E essas tubulações, claro, servem para várias coisas dos meus processos de trabalho, por exemplo, para eu poder climatizar, para eu poder ventilar, poder iluminar um setor, para eu poder recolher poluentes, para eu poder refrigerar uma máquina, para eu poder suprir aquela máquina de energia também, para ela poder operar, vou usar tubulações, tá? Claro, a energia elétrica aí não, mas eu uso eletrodutos, né? Mas não exatamente para passar fluidos, mas para passar os
cabeamento, né, elétrico. Então, para que servem as tubulações? Para distribuir vapor para força ou para aquecimento, por exemplo, a gente pode ter máquinas de vapor, fogões a vapor, a gente pode ter aquecimento de água com caldeira a vapor. Tá? Então, tem que conduzir esse vapor para até determinado local, então vou precisar, além da caldeira, que é o gerador de vapor, também das tubulações. Né? Também preciso distribuir água potável ou água para processos industriais, por exemplo, para eu refrigerar lá aquela injetora de plástico. Eu vou usar água, né? Então essa água não é água potável, é uma água industrial. Inclusive ela não pode ter cloro, porque o cloro da água potável, né? O cloro vai corroer lá a matriz. Então a gente usa uma água de processo, que a gente chama. E essa água a gente não joga fora também não, a gente recircula ela, leva para um sistema de arrefecimento e bota ela no circuito fechado de novo para dentro da máquina. Tá? Também serve para eu distribuir óleos combustíveis, né? Ou também lubrificantes na minha empresa. E a distribuição de ar comprimido, que a gente vai ver mais em detalhe daqui a pouquinho. Também líquidos, gases industriais, na área hospitalar aí também a gente distribui gases, né? Oxigênio, tubulação de vácuo, ar comprimido também. Tá? E em vários segmentos aí da atividade humana eu vou ter tubulações. Para também drenar o esgoto. Ok? Então, começando a falar aqui de acessórios, as conexões dos tubos. Né? Tubo é um duto circular. Tá? O que é um duto? É um componente que eu vou poder conduzir um fluido. Esse fluido pode ser gás ou líquido, tá? Ou semilíquido, por exemplo, um particulado, que vai ter um comportamento de fluido, né? Tá? Então, essas conexões aí do tubo, que é o duto circular, elas podem ser roscadas, como essa daí, eu posso unir duas partes simplesmente com uma luva, ou aquela luva de união ali separada, que eu posso ter que desmontar sem girar o tubo, né? Essa da esquerda aqui é uma luva de união, e essa aqui é uma conexão, também por luva. E essas conexões podem ser metálicas, aí tem vários tipos aqui, ó, tampões, né, derivações tipo T, derivação T a 45 graus, aqui o joelho, a curva, que é um joelho de raio longo, ó, curva de 45 graus, aqui o nipple, esse aqui que tem a rosca dos dois lados, né? Então tem vários tipos aí de conexões, né? E uma conexão bem famosa, né, essa aqui é o famoso flange. Então o que é isso? Esse flange ele pode ser roscado, e pode ser soldado também na tubulação. E aqui eu tenho normalmente uma junta de conexão entre essas duas partes aqui, e a conexão por parafusos. Né? E um cuidado que eu sempre tenho que ter aqui é apertar esses parafusos de maneira cruzada. Tá? Aperto sempre os diametralmente opostos, né? Aperto esse, aperto aquele, depois aperto esse, aperto do outro lado, para que eu tenha uma junção mais homogênea, para não danificar a junta de vedação que vai no meio. Aqui, ó, a gente tem um O-ring, aqui, um anel de vedação. Então a gente aperta esses parafusos de maneira cruzada. E aqui está o chanfre para fazer a soldagem do tubo. Tem também conexões ponta e bolsa, desse tipo aí, que podem ser coladas também. Que a gente usa muito aí no PVC, né, no tubo PVC. Que não faz muito tempo, viu, a gente chegou o PVC no Brasil aí, primeiro era o PVC rígido, na década de 60, lá nos anos 80 que começou a chegar o PVC soldável, que a gente soldável não, que ele admite cola, né, na verdade essa cola aí não é uma cola, é um solvente que vai permitir a fusão ali do material. Antes você tinha o tubo de ferro, era uma mão de obra desgraçada, né, o encanador tinha que fazer a rosca na hora ali, cortar direitinho, botava uma cola de vedação ali. Depois veio o PVC rígido, que era também problemático, você tinha que abrir rosca, todas as conexões eram com rosca. E hoje o mais moderno aí, a gente usa até hoje agora, o PVC soldável, né? Na verdade ele é colado. Existem juntas também de expansão, principalmente para a tubulação metálica, e essa junta também previne um problema sério que é o golpe de Ariete.
é uma pancada, uma mudança de pressão, dá uma pancada e arrebenta a tubulação toda, né? A gente tem que ter essa preocupação em determinados tipos de tubulação, e aí uma das coisas é essa junta de expansão. Existem juntas flexíveis também, para você evitar a propagação de vibrações nos tubos. Juntas aqui que permitem a junta telescópica, né, que permite um certo desalinhamento aqui. E para controle das tubulações, a gente usa válvulas para controlar fluxo e para controlar pressão, também em determinados segmentos. Acho que tem um aberto aqui. Então, essas válvulas podem ser acionadas diretamente no manípulo, ou por correntes, por volantes, né, por hastes de extensão, quando a tubulação não está ao alcance da pessoa. Então, se usam vários mecanismos. Aí, essas válvulas podem ser também controladas remotamente, né? Ter servomecanismos ali, ser controladas por uma central, por computadores, para controlar esses processos, né? E algumas válvulas a gente vai acionar só por um momento de manutenção mesmo. Essa aqui é a válvula de gaveta, ela tem esse nome porque ela fecha uma gaveta realmente aqui no centro. Então, ela é feita para estar totalmente fechada ou totalmente aberta, tá? Ela não regula vazão, tá? Não regula o fluxo ali, ela só abre ou fecha. Então, vou usar com um momento de manutenção. Tá? Não posso deixar ela semi-aberta porque eu vou ter erosão aqui dessa gaveta. Tá? E a vantagem dela é que ela me dá uma perda de carga menor, uma perda por atrito menor. Então, me economiza aqui energia aqui na nossa tubulação. Essa aqui é a válvula de esfera, ela tem uma alavanca. Quando essa alavanca está no mesmo sentido da tubulação, ela está aberta. Quando ela está a 90 graus, está fechada. Então, essa esfera gira aqui no meio. Então, se usa muito aí para gás, tá? E tem uma cama aqui, normalmente de aço inox, com teflon aqui, às vezes nylon. Depende da substância também que a gente vai estar usando aqui, esses materiais são diferentes. Tá? Essa aqui é a válvula de globo, e essa aqui sim regula a vazão. A vazão ali e a pressão também, tá? Então essa aqui a gente usa na torneira, e naquelas locais onde eu só preciso estar aberto ou fechado, a gente usa gaveta. Tá? Então um hidrante, por exemplo, a gente usa uma desse tipo aí, tá? Só que ela é em ângulo, né? Não é assim, reta. Tem um globo angular, que a gente chama. A torneira é um globo angular também, que precisa de mais precisão na vazão, né? Qual é o problema dela aqui? Ela dá uma perda de carga bem maior, porque o fluido tem que mudar de direção, né? Aqui, ó, tem que ir de baixo para cima. Então, ela me dá uma perda aqui por atrito, vai me dar perda de pressão. Essa aqui é uma válvula de fluxo unidirecional, ela só deixa o fluido ir para um lado. Se ele quiser voltar, não consegue voltar, porque essa comporta aqui se fecha. E ela pode ser horizontal ou aqui vertical. Isso aqui a gente usa no pé da caixa d'água, na tubulação de incêndio, né? Porque quando acaba a água, eu posso conectar o caminhão do bombeiro lá no hidrante de recalque e mandar a água de baixo para cima, né? E aí eu não quero encher a caixa d'água, né? Só quero pressurizar os hidrantes. Então é a válvula que fecha automático. Válvula de fluxo unidirecional. Essa aqui é uma válvula de alívio, se usa nas caldeiras, aí, quando a pressão é muito grande. Essa mola permite uma abertura aqui, ó, eu jogo a pressão para fora para não explodir a caldeira, né? Válvula de alívio. Que riscos eu tenho em tubulações? Eu posso ter vazamentos de água, de produtos, de tóxicos, né? Posso ter explosão, posso ter incêndio, em função desses vazamentos, queimaduras também, no caso da tubulação de vapor, as tubulações que conduzem também material frio, né? Também posso ter queimadura criogênica. Vou ter queda de nível na operação e na manutenção desse material, risco, né, de queda de nível. Posso ter choque elétrico também, porque eu tenho associado a essas tubulações, eu posso ter o sistema elétrico também na periferia delas ali, né? E também os equipamentos que eu vou usar para dar manutenção nessa tubulação podem ser elétricos também. Tenho também os intempéries, grande parte de tubulações aí são expostas aos elementos da natureza. Então, o camarada que vai fazer manutenção lá está exposto ao sol, à chuva, ao frio. E cortes e lacerações com uso de ferramentas, né, na hora de soldar a tubulação, de cortar, de apertar uma conexão, né, então, também problemas de cortes e lacerações.
E ainda a projeção de materiais, nesse caso aí dos cortes, né, de corte não da minha mão, mas do tubo, projeção de materiais. Também tem acidente por queda de ferramenta, né, a ferramenta cai na cabeça do colega que está embaixo, né, tubulação. Então, para prevenir, né, tem que ter controle de acesso, tem que ter capacitação das pessoas, tem que ter sinalização, identificação dessa tubulação, né, código de cores, tem que ter bloqueio, por exemplo, quando eu vou fazer uma manutenção, eu tenho que fechar uma válvula, né, e aí, se alguém abrir essa válvula na hora que eu estou fazendo a manutenção, né, então eu tenho que ter, além da válvula, tem que ter um travamento mecânico dessa válvula, vai ver o dispositivo de bloqueio. E também procedimentos operacionais padrão para instalação, operação da tubulação também e manutenção. Tá? E existem dispositivos de segurança em tubulações, por exemplo, detectores de vazamento, bloqueios. E temos os detectores e atuadores aí que vão estar fechando, por exemplo, existem, além de detectores manuais de vazamento, eu tenho detectores automáticos, e ao vazar eles acionam uma válvula que fecha a tubulação, tá? Para evitar que aquele vazamento vá originar uma atmosfera tóxica ou explosiva. E, claro, a gente faz testes nessas tubulações, testes de pressão, de operação, né, para evitar de vazamento, estanqueidade, né, para evitar acidentes aí. Um acidente muito comum aqui é com tubulação de amônia, você já deve ter visto aí no jornal, aqui em Natal já teve, ali no frigorífico, ali na Ribeira. A amônia é um fluido de refrigeração, né, para câmaras frigoríficas. Quando ela vaza, você tem asfixia química. Então é problemática, né, e numa câmara fria você não tem ventilação, né, você não tem janela. Então tem que ter um controle rigoroso aqui de vazamento. Esse aqui é o dispositivo de bloqueio de válvulas. Você bota isso aqui no volante da válvula e bota um cadeado aqui, e quem tem a chave do cadeado é o profissional de manutenção. Terminada a manutenção, ele vem, tira isso, e aí abre novamente a válvula e deixa sem a proteção. Tem vários bitolas aí, e elas têm esse suporte ali para vários cadeados, porque eu posso ter mais de uma pessoa operando, né, fazendo a manutenção no mesmo momento, então cada técnico vai ter um cadeado. Olha, esse sistema aqui, esse aqui é um outro sistema para válvula de esfera. Aqui também, ó, bota o cadeadinho ali. Então, isso é só para um momento de manutenção, tá? E a válvula ela tem que permitir a manobra, né? Mas no momento de manutenção eu fecho e travo. Essa daí está travada aberta, né? Ah, então tem algumas situações que eu tenho que travar aberta, mas normalmente a gente trava a válvula fechada. Esse é um detector de gás que a gente usa para inspecionar tubulações aí, para detectar vazamento de gás tóxico, explosivo. E esse é um detector automático de gás que vai acionar uma válvula para fechar a tubulação. E um material muito interessante que a gente usa em tubulações é o ar comprimido. Tá azulzinho aí porque é a cor padrão para tubulação de ar comprimido é o azul. Então você já deve ter ido num dentista, né, observado ali, visto, né, que a ferramenta ali é pneumática, né? Então tem várias vantagens de usar o ar comprimido. Agora eu tenho que ter uma infraestrutura. E para saber onde é que eu vou botar cada ponto de ar comprimido, é como eu saber onde é que eu vou botar um ponto fixo, né, de internet. Eu tenho que saber onde é que vai ficar o computador. Aqui eu tenho que saber também que equipamento vai ficar em cada posição. Então, primeiro o fluxo de processo, depois o layout e, por fim, a instalação de infraestrutura aqui de ar comprimido, elétrica, de esgoto, né, de água potável, de água de resfriamento e tal. A vantagem do ar comprimido é porque eu posso obter ele de maneira ilimitada, né? O ar está aqui para a gente comprimir ele e usar. Não preciso comprar de ninguém, não vai acabar. Não é como a água de um rio, né? Que você pode drenar uma lagoa, acabar aquela água, né? Então, facilidade de obtenção. Ele também não tem risco de faísca em atmosfera explosiva. As ferramentas a ar comprimido, elas são mais adequadas, porque não tem motor elétrico, né? E é de fácil armazenamento também. A gente trabalha com pressões baixas também do ar comprimido, então não é um grande risco não, esse armazenamento. Ele também, quando vaza, não contamina o ambiente. Inclusive, isso é uma outra vantagem, não só de ele ser atóxico, é que eu não preciso mandar ele de volta para o reservatório. Eu posso usar ele aqui e jogar ele no meu próprio ambiente de trabalho. Tá?
Não precisa de uma tubulação de retorno, que é o caso aqui, por exemplo, da eletricidade, tem que ter um cabo de retorno. O caso de fluidos hidráulicos, eu tenho que ter uma tubulação de retorno. Eu tenho um motor hidráulico, por exemplo, um óleo mesmo, precisa de uma tubulação de retorno. Do ar comprimido, não, eu uso ele aqui e jogo ele no próprio local de trabalho. Tá? Então, existem várias ferramentas, a vantagem é que a ferramenta também é bem mais leve do que uma ferramenta elétrica, tá? Porque o motor é pneumático ali, a estrutura dele é bem menor. Então, ele também tem esse aspecto ergonômico, né, mais prático, mais simples de manipular. Imagina você fazer uma obturação aqui com uma broca elétrica, né? O dentista ali, quanto que ia pesar ali, 1 quilo, para você poder ter aquela rotação ali é muito alta, quanto menor o diâmetro da broca, maior tem que ser a rotação, né? São milhares de rotações ali, né? Essa aqui é a ferramenta clássica, é um bico de... A primeira coisa que a gente ensina do ar comprimido é você não se limpar com o bico de limpeza, tá? Esse bico é para poder limpar uma matriz, limpar uma bancada, né? E eu tenho que estar com óculos de segurança para não projetar partículas na gente. A gente não pode aplicar o ar comprimido na nossa pele, tá? Ali no outro slide falou que ele é limpo, que ele é atóxico, mas existe no óleo do ar comprimido. Existe no ar comprimido um óleo para poder lubrificar as ferramentas, né, que utilizam aí essa forma de energia. Então a gente não se limpa com o bico de limpeza, tá? Aqui tem algumas ferramentas ali, ó, disco de corte, serra tico-tico, aqui também chave de catraca parafusadeira, né? Pneumática, aqui pintura de pistola, por ar comprimido. Esse aqui é um grampeador, existe martelo pneumático, tem outros aqui também. Cadê? Faltou um martelete. Eu acho que é mais para frente. Tem um martelete pneumático, também a parafusadeira de alta produção, né? Então, quando é que eu vou usar o ar, né? Eu posso usar em atuadores pneumáticos onde a força, né, seja de até 1 tonelada. Consigo, com ar comprimido, ter uma força de alavanca de 1 tonelada. Então, quando eu preciso de movimento de início e fim, por exemplo, ali uma prensa, né, de ar comprimido, se ela tiver uma força de até 1 tonelada, posso estar usando esses atuadores, né? Aqui o caso da broca de dentista, que eu preciso de alta rotação, milhares de RPMs aí, para conseguir fazer aquele trabalho, e precisa ser leve também, né? Então, as ferramentas são leves, né? Então, por exemplo, ó, esse martelete aqui, pneumático, você consegue fazer o furo na rocha, né? Chama-se também de rompedor, faz furo para colocar explosivo e poder usar na indústria da mineração. Ele é bem mais leve do que um equipamento tocado com motor a combustão, ou com equipamento tocado com motor elétrico, né? Então, bem mais leve, mais fácil de lidar. Essa parafusadeira aqui de alta produção, né, para montagem de componentes aí, por exemplo, esses eletrodomésticos, componentes eletrônicos também, que a gente junta com parafuso. Então, uma parafusadeira bem leve. E, além disso, eu posso usar o famoso balancim, que é um sistema que vai apoiar, vai aprender na próxima aula ali, quando a ferramenta é pesada, eu uso um balancim, que é um sistema que diminui o peso que está sendo transportado para a minha mão, né? E nas áreas classificadas, que são aquelas áreas que têm atmosfera explosiva, tá? Também é uma vantagem de usar o motor pneumático, porque ele não gera faísca, né? Então, como é essa instalação de ar comprimido? Claro que você vai pegar o ar que eu tenho aqui no ambiente e vai ter que aumentar a pressão dele, mas aí eu tenho um problema, porque aqui no nosso ar ambiente tem umidade, uma certa umidade. Quando eu comprimo, quando eu aumento a pressão, eu preciso comprimir para poder armazenar ele, para poder transportar ele, precisa de uma certa pressão, essa umidade vai começar a condensar, né? Na hora que eu comprimo, além de aumentar a pressão, eu também aumento a temperatura, tá? Então ela fica no estado vapor, mas no momento seguinte ela começa a resfriar, e aí eu começo a ter água no meu ar comprimido. Isso não é legal, vai prejudicar meus equipamentos, né? Então, o que a gente faz? A gente sempre faz essa tubulação inclinada e em determinados espaços a gente põe esse cara aqui que é um purgador. O purgador é sempre instalado embaixo, ó, e as tomadas de consumo sempre são por cima. Então, o condensado aqui, que é o vapor d'água que precipitou, ele vai ser conduzido naturalmente lá para o purgador.
E para facilitar esse processo, logo depois do compressor, a gente põe um equipamento chamado aftercooler, né? Um resfriador posterior. Então, comprimo o ar, ele vai ficar quente, claro, aí eu já resfrio ele para condensar o vapor e já tem a primeira purga, o separador ali de condensado. E ao longo do caminho também, sempre nas linhas onde eu vou ter as ferramentas pneumáticas, eu tenho que ter esse conjunto aqui, ó, que é um filtro e um aparelho de lubrificação, tá? Um filtro lubrificador. Então ele está jogando uma gotinha de óleo ali no ar para facilitar a operação da minha ferramenta. Tá? Professor, então ali no purgador fica o condensado? Fica condensado. Dentro do purgador tem uma boia. Quando chega a determinado nível do condensado, a boia abre uma válvula e cospe essa água para uma drenagem. Tá? Obrigada. Então, aqui o detalhe também, no caso aqui da pistola pneumática, eu não vou usar líquido, tá? Não vou usar óleo, aqui, porque ela não tem um motor pneumático de palhetas aqui, né? Tá? Nesse caso aqui do bico de limpeza, ó, também não uso óleo. Então, os pontos de uso, de conexão, como se fossem as torneiras, né, de uso, onde eu vou conectar os meus equipamentos ali, minhas ferramentas, eles têm isso aqui que a gente chama de engate rápido, né? Como funciona isso? Ele tem você vai conectar a mangueira aqui no macho e a fêmea você vai conectar ou numa mangueira ou na tubulação. Nesse caso aqui, as duas é para conectar em mangueira, né? Que mangueira, mangueira. Engate rápido. Mas eu posso trocar essa peça aqui por uma peça de rosca, aqui um nipple, como foi feito ali, ó, e conectar na tubulação, que é sempre azul, tá? Já comprimido. E aqui eu encaixo essa nessa. Faço um clique aqui, clique. E para soltar, eu aperto eu pressiono isso aqui para trás, ó, e aí consigo tirar. Quando tira, ela fecha aqui, tá? Não precisa de uma válvula aqui, porque aqui tem uma válvula acoplada também. Quando eu tiro a mangueira, tem uma esfera aqui que fecha essa saída de ar. Esfera com um anel de vedação ali, um ringue. Tá? Então funciona assim. Ó, você tem uma válvula aqui de fecho, quando você encaixa, ela deixa passar o ar, quando encaixa essa parte, né, ela vai deixar passar o ar. Quando você tira essa parte, a mola põe de volta essa peça de vedação aqui, chamado obturador. Está fechando ali o buraco. O segmento ali, tá? E é esse movimento... Opa, desculpa aí, peraí. Vou voltar aqui. Saí do modo apresentação, voltou para aquele slide lá que a gente tá. Peraí que já chegar. Chegando. Aqui. Oh, que chato. Vamos lá. Desculpe aí, foi um acidente do trabalho aqui. Queria mostrar esse movimento aqui, né? Quando você puxa essa peça aqui para trás, você consegue desconectar essa sua ferramenta. Né? E o equipamento para eu pegar esse ar ambiente e aumentar a pressão dele, o mais tradicional é esse compressor de pistão. Aí ele é bem barulhento, né? Então existem uns compressores também de fuso, que se usa em consultório odontológico, não usa esse aí, né? Esse aqui é mais para trabalho industrial e ele já tem o reservatório acoplado aqui. Mas pode ser assim também. Esse aqui é um compressor com fusos, né? Tem uma bomba tipo fuso. Então é bem silencioso, um consultório odontológico bem melhor. E claro que se eu estou usando esse ar para a parte de procedimento de saúde ali, ele tem que ser um ar purificado, né? Esse compressor tem também um sistema de filtros ali. Eu não posso jamais contaminar a pessoa com micro-organismo e nem com óleo, né? Tá abrindo ali o dente da pessoa, nesse caso. Né? Então existe também o compressor de palhetas, que é esse outro tipo aqui. Então eu consigo aumentar a pressão do ar. E eu posso ter reservatórios maiores também, um compressor separado do reservatório, como esse aqui. Esse é um famoso vaso sob pressão, né? E, o telemarketing ligando aqui, deixa eu passar lá, daqui a pouco vai chamar no outro telefone. Eu fico com os dois telefones aqui. Porque o telemarketing quer me vender aqui um cartão de crédito que eu não quero comprar. Então vamos lá.
aqui alguns modelos, né, de reservatórios. Tá? Nesses reservatórios também a gente sempre tem um dreno baixo, porque vai se acumular aqui água, né? Então sempre tem um dreno que eu posso estar fazendo manutenção aqui, abrindo esse dreno. Alguns têm um dreno automático também, com a boia. Vai voltar trabalhando. Isso aqui, no lado aqui, ó, é uma válvula de segurança. Se a pressão aumentar muito aqui, chegue na pressão limite, ele abre a válvula de segurança. A mola aqui e joga a pressão para fora, né? Aí aqui eu tenho o controle de pressão aqui do manômetro. À medida que a pressão aqui vai caindo, ó, esse controle de pressão aciona o compressor, tá? Para manter a pressão do sistema constante, porque à medida que eu vou usando o ar comprimido, a pressão vai caindo. Esse aqui é o resfriador posterior, usa logo depois do compressor, antes de jogar para o reservatório já, né? E esse é um purgador. Tá? Ele pode ter ação aqui, ó, manual, posso vir aqui embaixo e abrir ele com a mão aqui, já tiro aqui a água, mas me dá uma sujeira danada ali, a gente usa isso mais para tirar algum particulado, alguma coisa que tem aqui, e normalmente aqui a gente liga ele numa tubulação de esgoto, né, para jogar essa água fora, né? Essa é a unidade de filtragem e lubrificação, e aqui eu consigo também regular a pressão, exatamente na pressão que eu preciso para o meu equipamento. Então, vou ter lá uma parafusadeira que precisa de determinada pressão, vou ter lá uma caneta de dentista lá que precisa de uma outra pressão, outra vazão. Então, cada equipamento vai ter um regulador desse aí. Aí aqui tem um sistema completo, ó, começa o número 1 ali, tá meio pequenininho para vocês verem aí no celular, né, mas o compressor, o resfriador posterior, aqui já tem um purgador antes do reservatório, então resfriou, já gerou água, já tira a água aqui. Esses purgadores todos estão ligados numa mesma tubulação de dreno, ó. Esses outros aqui também. Então vou ter lá 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pré-filtro, né, secador, outros sistemas aqui de purificação do meu ar. Pré-filtro fluorescente de novo. E separador de água e óleo, aqui o 12. Ó. Separar algum óleo que eu possa ter aqui com o meu compressor, processo mesmo aqui. E aqui eu tenho a minha rede, ó. Então vou ter purgadores espalhados pela rede, sempre os pontos de consumo são tomados por cima, essa rede tem uma inclinação para poder me livrar do condensado, né? E é claro que isso tudo é calculado, né? Quem faz isso é o engenheiro mecânico, para que eu tenha o melhor rendimento, a menor perda de carga, né? E o que isso tem a ver com segurança do trabalho? Porque eu vou ter um trabalhador instalando, um trabalhador dando manutenção nisso, vou ter um trabalhador usando equipamentos que usam ar comprimido. Então tem que conhecer um pouquinho desse processo, né? Que riscos eu tenho? Essa mangueira pode romper, e ela dá um efeito chicote, pode dar na sua pele, nos seus olhos, pode provocar cortes aí, perfurações, né? A própria desconexão da mangueira, então tem que verificar se aquele plug conexão está adequada ali, senão tem que providenciar a manutenção, né? A gente, como técnico de segurança, alerta lá o setor de manutenção. Explosão desse reservatório, então a gente tem que ter teste dessa válvula, tem que ter um profissional responsável, que é o engenheiro mecânico, que assina a responsabilidade técnica pelo passo sob pressão, né? Vai estudar ainda na NR13, né? Também o choque elétrico ali no compressor e na própria tubulação, essa tubulação tem que ser aterrada, porque ela pode ser energizada por acidente. Projeção de partículas nos olhos, partes móveis dos atuadores, né, os pistões, as ferramentas, discos, né, ruído, por fim aqui o ruído. Então a mangueira de ar comprimido não é uma mangueira comum, ela tem que ter uma alma, tá? Além de corpo, ela tem alma, que por dentro ela tem uma malha, que vai me dar um reforço considerável para essa mangueira jamais romper, tá? Romper totalmente. Mas ainda assim ela pode falhar na conexão, né? Na conexão aqui, ou na conexão entre o elemento de conexão e a tubulação, né? Para isso, em todo ponto de conexão, a gente usa esse dispositivo aqui de segurança. Ó, aqui eu boto a abraçadeira, que vai ser um ponto de conexão para o equipamento. E o outro braço eu vou botar na tubulação ou no equipamento. Nesse caso, no equipamento. Tá? Então, se romper aqui, ó, essa mangueira não sai chicoteando, arrancando o olho aí quebrando os dentes aí do meu funcionário, ou acertando em outras partes sensíveis aí do nosso corpo. E é um chicote violento, tá? Uma coisa que a gente usa também para controlar aqui o ruído, vocês vão estudar com o professor Pedro, né?
é atenuar a vibração, porque a vibração aumenta o ruído. Então, no caso dos compressores, eles provocam muita vibração. Se eu deixar essa vibração se propagar para o piso, eu vou amplificar o ruído. Tá? Então, a gente normalmente usa esses compressores instalados em cima de sapatas de amortecimento. E essa daí é um nome comercial, né, Vibrastop, mas acabou ficando com esse apelido, sabe, igual Bombril, assim, que é palha de aço, né, mas lã de aço, a gente chama de Bombril, esse aqui a gente acaba chamando de Vibrastop, mas é uma sapata de amortecimento, também se chama de coxim, né, para segurar a vibração. É isso. Então, deixa eu fechar aqui com essa apresentação. Gente, então, na aula de hoje, a gente está preocupado aqui em mostrar para vocês processos e riscos dos processos de trabalho, um pouquinho de análise de processo, porque você vai ser, na verdade, um analista de risco, né? Mas para entender o risco, eu tenho que analisar o processo para poder determinar o risco em cada etapa do processo, né? É claro que não dá aqui em 90 minutos a gente varrer todos os processos possíveis, inclusive alguns ainda nem existem, né? Estão sendo inventados aí. Talvez vocês vão trabalhar numa nova configuração do trabalho, as relações de trabalho, né, vão ser diferentes. Então é importante a gente ter esses fundamentos para a gente aprender a analisar os novos processos, né, aqueles que a gente não conhece e aqueles que ainda vão ser criados, né, e sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente está interferindo na melhoria da condição de segurança, né, do trabalho, tá? Está se falando muito hoje em dia na indústria 4.0, né? Quarta revolução industrial, né? Então, assim, eu não posso ser antiquado aqui e achar que a gente vai ficar no taylorismo, né? O Brasil ainda está treinando engenheiro com taylorismo, né? Então, já passamos aí pela gestão integrada, já temos aí as células de produção e agora a gente está começando a descentralizar a produção, né? Vamos chegar a algum ponto aí que você vai poder imprimir a sua roupa em casa, que você vai poder escolher e comprar os componentes e montar as coisas que você quiser em casa. Então, está tendo realmente uma mudança, né, de logística, de métodos de produção, de projetos. A gente tem projetos que são compartilhados, né, o trabalho está sendo compartilhado. A pandemia agora adiantou um pouco isso, né, do trabalho remoto, acelerou mais o trabalho compartilhado, né. Imagina aqui como era o trabalho de um professor. A gente queria inventar um novo curso, fazer uma reunião aí com 3 colegas, 4 colegas, para discutir com eles como é que vai ser esse curso, tal, né? Então, hoje em dia, e a gente fez alguns cursos FIC, cursos menores, aí agora na época da pandemia, e eu coordenei aqui 2 cursos, um que é a Biossegurança e Cidadania, e o outro que é Qualidade de Vida e Trabalho. Então, com 15 professores. Então, como é possível isso? Isso é um novo método de trabalho, está cada um na sua casa, a gente abre o arquivo, todo mundo trabalha ao mesmo tempo naquele arquivo, em tempo real ou de maneira assíncrona, e tenho ali um trabalho colaborativo, né, remoto, né, não precisa esse trabalho colaborativo ser presencial. Então, essas coisas estão mudando, tem várias empresas aí que não vão mais ter aquele prédio de escritório, você vai ter um local de trabalho onde em alguns momentos as pessoas vão se reunir, mas não precisa estar todos ao mesmo tempo no mesmo lugar. E, então isso vai mudando, né? Assim, e isso vai ter que mudar a nossa visão também de segurança do trabalho, né? Agora a gente, por exemplo, tem que começar a entrar na casa das pessoas, né? Coisa que era tão... Eu estou aqui dando aula para vocês aqui na mesa da minha sala de jantar aqui. E se eu não tivesse um pouquinho de conhecimento aí de segurança do trabalho, já estava com dor, como tem alguns amigos meus aí, com dor no pescoço, dor nas costas, dor na lombar, porque quer usar uma cadeira comum aí de cozinha, que você usa para sentar ali meia hora por dia, você quer passar 10 horas sentado nessa cadeira, preparando aula, dando aula, né? Então, assim, a gente acaba tendo que também analisar essas condições de trabalho, não só naquele ambiente restrito ali da sede da empresa, né? Outra coisa que está mudando muito, que está crescendo, a terceirização, né? Que vem lá da década de 80 e tal, mas assim, agora aumentou muito mais, né? Assim, você vai ter coisas que são preconizadas por uma empresa mãe ali, mas na verdade é feita em outra empresa e aquela empresa é obrigada a fazer daquele jeito que você disse para fazer, porque é o seu requisito de qualidade, né? Então, como é que eu faço a segurança do trabalho dessa empresa?
está fornecendo, que é indireta, de maneira indireta aqui, uma empresa-mãe está gerando condições de trabalho que podem não ser boas lá naquela outra empresa, né? Então, para isso a gente tem que também mudar um pouco a nossa cabeça, e as normas vão mudando também, e essas relações de trabalho vão sendo mais adequadas aí, a gente tem que mudar também a segurança do trabalho, né? Não vou chamar aqui de segurança 4.0, né, mas porque o tradicional também não morre, não, o conhecimento tradicional também nos ajuda, mas a gente também ir renovando a nossa análise de risco, né, fazer realmente um trabalho que está conectado com a realidade. Eu sei que esse mundo ideal do acidente zero, da doença zero, não existe, né, mas se a gente também não pensar nele, nunca a gente vai implementar, né, nunca vai melhorar. E eu vou dizer para vocês que tem alguns trabalhos que vão ser extintos antes de serem melhorados. Por exemplo, eu consigo botar um robô, fazer alguma coisa lá na mineração, no mergulho de alta profundidade, na mineração de profundidade, né? Mas alguns trabalhos desses talvez cheguem a ser extintos antes que eu tenha esse robô, antes que eu tenha toda essa modernidade aí, porque as coisas vão realmente mudando, né? Agora está tendo uma pressão grande aí para a gente acabar com o uso do petróleo, né, por conta do aquecimento global. Então, talvez essa indústria aí do refino do petróleo vai ser extinta um dia, não vai ser esse ano nem ano que vem, né, mas talvez ela seja extinta antes de ser totalmente resolvido todos os problemas dela, né? Então a gente também tem que ter uma visão de mundo, estar ligado aí para conseguir contribuir nessa melhoria das condições de trabalho, que vai refletir, claro, na saúde das pessoas. Ok, gente? Então, por hoje é isso. Muito obrigado, Ibope, aí, atenção. Todo mundo assinou o formulário? Vou botar o formulário de novo aí. Alguma pergunta? Diga aí, quem está inquieto aí. Gostaram dessa aula de hoje? Eu estou pensando aqui que eu acho meio difícil o professor extinguir tão cedo o uso do petróleo, embora seria o ideal, né? Por exemplo, o carvão, né, que ainda aqui no Brasil a gente ainda usa também, mas o carvão mineral já está partindo para ser extinto o uso, né? Os países aí do hemisfério norte usam mais, né, por conta aí da calefação e tal, e por a geração de energia mesmo, elétrica, né? Mas o mundo muda, goste a gente ou não, ele vai mudando, sabe? Assim, quem pensou que o automóvel ia tomar conta, né? Na era do trem lá, ninguém imaginava muito que o automóvel ia ficar mais importante do que o trem para a mobilidade das pessoas, né? A mobilidade individual, né? Então as coisas vão mudando e a gente, à medida que as coisas mudam, a gente vai tendo que mudar também, né? Ok, gente, valeu aí, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, professor, boa tarde. Tchau.